E aí, meus lindões, minhas lindonas, meus fofos, minhas fofas, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. E a aula de hoje já é sobre o quarto bimestre e nós vamos falar de um assunto que eu curto pra caramba, que é falar sobre as coisas do sistema solar, do universo, né? Falar sobre planetas, sobre viagens e por aí vai. E a aula, hoje nós vamos falar do sistema Sol, Terra, Lua, né? Um pouquinho mais perto de nós aqui, mas que também é muito bacana de falar, tá? Então, tem muita coisinha diferente, né? Muita informação importante, então não esqueçam de pegar aí o caderno e a caneta, o lápis e fazer as suas anotações, ok? Então vamos lá. E é isso aí, meus lindos. Então, sistema Sol, Terra, Lua, né? A gente vai observar um pouquinho a posição da Terra e da Lua em relação ao Sol, tá? A gente vai identificar os movimentos de rotação e translação, são os movimentos que determinam os dias e as noites e o passar dos anos. Também vamos observar os movimentos da Lua, né? A Lua que está girando ao redor do nosso planeta Terra, então a translação da Lua acontece ao redor do nosso planeta, e a gente vai observar como é que ocorrem as formações do eclipse, né? Dos eclipses, tanto o eclipse lunar quanto o solar, tá? A gente vai entender o que são os eclipses e a diferença entre um e outro. Também vamos observar que a Terra, se eu pudesse olhar ela do Sol, ela não está retinha, né? Então ela não está girando retinho, bonitinho, né? Então imagina como se fosse você pega uma bolinha de isopor, põe num palito reto assim, ela está girando, né? A Terra ela está um pouco deitadinha, né? Então se eu pudesse olhar do Sol, ela está um pouquinho deitada. Isso é extremamente importante, porque é graças a essa inclinação é que existem as estações do ano, ok? Então, seguindo aqui, meus lindões, nós temos uma imagem, na verdade, uma animação. Então, antes de eu pôr para rodar essa animação, aqui no centro do sistema solar está o Sol, né? Esse modelo onde o Sol ele faz parte do centro do sistema solar é chamado de modelo heliocêntrico, certo? Então, o modelo heliocêntrico diz que o Sol está no centro do sistema solar, tá? Existem alguns grupos hoje, gente, não sei porque cargas d'água ganham força, né? Não só no Brasil, mas em alguns países lá fora, de que isso é uma mentira, que a Terra teria um formato de um disco, que o Sol e a Lua giram ali num domo, mas enfim, né? Cada um acredita no que é. O que eu posso afirmar para vocês é que a ciência tem uma quantidade gigantesca de informações que dizem o contrário, tá? Que sim, o Sol está no centro do sistema solar e que os planetas estão ao redor do Sol, tá bom? Tá? Então, o Sol aqui no centro do sistema solar e aqui está o nosso planeta Terra. E a Lua, gente, reparem que a Lua ela está girando, ó, ao redor da Terra. A Terra gira ao redor do Sol. O nome desse movimento é translação. E a Terra também está girando, como se fosse um pneu girando ali no carro, tá? E o movimento desse pneu, né, desse planeta, é chamado de rotação, tá bom? Então vamos lá começar a nossa animação. Olha só. À medida que a Terra ela vai girando ao redor do Sol, a Lua vai girando ao redor da Terra. Presta bem atenção, gente, que vai chegar um momento que a Lua vai fazer sombra na Terra. Não agora, porque a Lua... Lembra que... Deixa eu pausar aqui. Lembra que eu falei da inclinação da Terra, ó? Que ela tá meio tombadinha? Olha só, ela tá deitadinha, tá? Ela tá deitadinha. E graças a isso formam as estações do ano. Mas vai chegar um momento que essa inclinação ela vai estar quase reta com o Sol. E aí a sombra da Lua vai aparecer na Terra, olha lá. Vai aparecer de novo. Então, na verdade, o eclipse nada mais é do que quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Olha lá. Aí nessa época do ano já não tem eclipse. Por quê? O movimento da Lua, porque a Lua está girando como se estivesse seguindo uma linha imaginária, a linha do Equador, né, da Terra.
E aí então ela não consegue fazer sombra, tá? Então, ó, seguindo. Daqui a pouco vai fazer outro eclipse. Ah, professor, então o eclipse acontece praticamente todo ano, né? Em determinadas épocas do ano nós teremos eclipse. Agora, não sei se vai dar para observar, é difícil de ver. Vamos ver mais uma vez rapidinho. Esse movimento que a Terra está fazendo aqui, ó, leva um ano, 365 dias e mais 6 horas, tá? O nome desse movimento é translação. Translação leva um ano, tá? Lembra que eu falei para vocês? Vou voltar. Com essa animação, o que ela vai mostrar aqui para nós? O Sol fica no centro do sistema solar. Essa linha amarela, ela representa a força que os raios solares alcançam o planeta Terra. Ó, de novo, a inclinação do planeta. O planeta, se eu pudesse ver do Sol, ele está um pouquinho deitado, né? A gente consegue ver aqui que ele está deitado. E cada vez que ele para nessa animação, é quando começa uma estação do ano, tá? Então, eu vou começar com o verão no hemisfério sul. Por que verão no hemisfério sul? Porque olha aqui embaixo, ó, essa região onde está amarela que recebe mais energia solar, verão no Brasil. Aqui, a energia solar está no meio do planeta, outono e primavera. Tá vendo? Ó? Então, verão no sul. Outono no sul, primavera no norte. Verão no norte, inverno no sul. Primavera no sul, outono no norte. Começa tudo de novo, leva um ano. Então a energia solar, em cada época do ano, ela chega de um jeito nos países do hemisfério norte, por exemplo, Estados Unidos, e 6 meses depois, isso troca de figura, como a gente consegue ver aí nessa animação. Aqui tem uma outra, gente, com a Terra parada, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, olha aqui em cima, ó, a Terra está fazendo a translação ao redor do Sol, tá vendo? Aí ela parou aqui, ó, no meio, tá? Então, o planeta recebe energia solar tanto em cima quanto embaixo na mesma quantidade, tá? Então, um lugar é primavera, no outro é outono. Depois de 3 meses, a Terra vai fazer esse caminho aqui, tá? Então aqui dá 3 meses, ou seja, vão passar de uma estação, onde é verão no norte, que tem muita energia solar, e inverno no sul, que tem pouquinha energia solar. Passou mais 3 meses, volta a ficar no meio, e depois de mais 3 meses, aí inverno no norte, verão no sul, porque olha quanto sol aqui. E tudo começa de novo, tá? Então isso aí... Ah, professor, a Terra fica fazendo assim, como se fosse um pêndulo? Não, gente, não. Eu vou dar uma ideia aqui para vocês. Deixa eu só aumentar a minha imagem aqui. Aumentando a minha imagem, eu vou fazer uma demonstraçãozinha para vocês. Para entender um pouco melhor, gente, então eu trouxe aqui, tá vendo? Uma cebola. Eu precisava de alguma coisa um pouquinho mais redonda, mas dá para entender. E esse palitinho que eu coloquei aqui é como se fosse o eixo da Terra. Então a Terra está deitadinha e ela vai girando, tá? Então percebam que a parte mais clara aqui embaixo, deixa eu só pegar, fazer o seguinte, tá? Então eu fiz um risquinho aqui, acho que dá para ver. Perceba que a parte de baixo a gente vai chamar de hemisfério sul, tá? E a parte de cima é hemisfério norte. Então a Terra está deitadinha. Conforme ela vai girando, aqui na frente, esse lado mais claro, é o Sol, tá? Então é dia. Aqui atrás, tá o Sol tá para lá, a gente vê a parte mais clara. Aqui é noite. Então, por exemplo, se aqui tá o Brasil, tá de dia, né? Porque tá bem de frente pro Sol. Aqui atrás, vamos supor que tem outro planeta, a China, o Japão. Então, desse lado do planeta aqui, lá é noite, tá? Então, conforme vai girando, aqui era o Brasil vai ficar de tarde e lá no Japão de manhã. Gira mais um pouco, agora é noite no Brasil, né? E dia no Japão, tá? Então, verão no sul,
inverno no norte. Depois de 3 meses, a Terra continua girando ao redor do Sol. Então daqui 3 meses, olha só, a Terra vai estar nessa posição aqui. Tá? Vai estar nessa posição aqui. Então a impressão que eu tenho é que o palito está reto, mas na verdade não. É porque vindo daqui. Agora, quando ele mais 3 meses, olha o que vai acontecer. O palito vai aparecer de novo tortinho. Quando ele andar mais 3 meses, ele vai ficar parecendo que está reto. Mais 3 meses. Mais 3 meses. Tá? Por isso que aquele negocinho parecia que está reto na nossa animação, tá bom? Então, essa inclinação que eu estava falando para vocês, que parece que está reto porque é o modo como a Terra está em relação ao Sol, tá? E graças a essa variação de energia solar, em cima se tem mais Sol, de novo é verão, e aqui inverno, tá bom? Bom, já falamos então sobre rotação da Terra, que determina os dias e a noite. Rotação determina dia e noite. Translação leva então 365 dias e 24 e mais 6 horas, né? Então 365 dias, um ano, mais 6 horas. Pô, professor, o que eu faço com essas 6 horas? A cada 4 anos, um ano bissexto, né? Então, por exemplo, 2020, fevereiro teve 29 dias. Pega o calendário, vai lá dar uma olhada. Eu espero. Olha aqui. Ó, vou colocar bem pertinho da câmera. Mês de fevereiro. Ó. 29 dias. 2020 é o ano bissexto. Por quê? 2017, 365 dias e 6 horas. Guarda essas 6 horas. 2018, mais 6 dá 12. 2019, mais 6 dá 18. 2020, mais 6, 24. Juntou 24 horas, eu tenho um dia a mais, tá bom? Bom, deixa eu diminuir aqui a imagem. Então, gente, é o seguinte, antes de explicar a formação dos eclipses, eu preciso entender algumas situações, o que é sombra e o que é penumbra, tá? Os raios de uma fonte emissora de luz, uma lâmpada, uma vela, uma lanterna, né? O sol, eles são retos. Eles saem por todas as direções, mas eles têm um caminho reto, tá? A menos que ele encontre no meio do caminho um gás, um vidro, aí ele pode mudar de direção, tá bom? Mas sabendo que no universo não existe ar, os raios eles não mudam de direção. Caso a fonte emissora de luz seja menor que o objeto que está no meio do caminho, eu tenho aqui um cone de sombra, tá? Porque a fonte de luz é reta, passa aqui, como as luzes que estão aqui nesse caminho, elas não conseguem passar pelo objeto, aqui atrás eu tenho a sombra. Não é o que acontece no sistema solar. O Sol é muito, mas muito maior que a Terra, tá? Depois eu vou mostrar para vocês essa imagem. Então, vamos considerar uma lâmpada grandona enviando raios de luz para um objeto menor do que ele, do que a lâmpada no caso, né? Nesse caso eu tenho os raios de luz que saem aqui de cima e os aqui de baixo, né? Em todas as direções, como eu havia dito para vocês. Onde os raios de luz eles não conseguem passar por causa desse objeto que está impedindo, eu tenho aqui a região de sombra. E a região de penumbra é onde eu tenho uma redução nos raios de luz. Por que uma redução? Porque uma parte da luz consegue passar, né? E aí sofre desvio tal, por causa da atmosfera, e vai ter essa redução de luminosidade aqui, ó. A gente chama de região de penumbra, tá? Só para entender um pouquinho disso, porque isso interfere muito na formação dos eclipses, tá? Então, olha só, é uma animação, gente, formando a sombra, né, da Terra e da Lua. Então, o Sol no centro do Sistema Solar, em cima, foca aqui na imagem de cima primeiro. Então, a Terra, como eu tinha dito para vocês, ó, tem a inclinação dela, né, ó, que dá para ver muito bem variando o eixo de rotação. Então, num lugar é primavera, verão, depois inverno, outono, ou inverno e verão, tá? E olha só,
a sombra da Terra e a sombra da Lua. Tá? Então, o que é um eclipse? Quando a Lua passa na frente do Sol, ela manda sombra para a Terra. Quando chegar aqui em cima, vocês vão reparar bem. Olha só. Agora, ó, olha a sombra lá, ó. Eles vão focar com sombra, tá? E também tem épocas do ano que a Terra fica na frente da Lua. Então a Lua desaparece atrás da Terra. E aqui embaixo, gente, olha só. Essa bolinha aqui é a Lua. Então é como se eu estivesse vendo a Lua da Terra, ok? A Lua da Terra. E do outro lado, eu olhando para o Sol. Então desse lado eu estou olhando para a Lua, desse lado eu estou olhando para o Sol. Olha só. Quando o Sol está atrás da Lua, a Lua faz sombra na Terra. Vai chegar um momento aqui, ó, daqui a pouquinho, agora, aquela sombra que apareceu é quando a Terra cobre a Lua, tá? Ó, Terra, noite na Lua, ó, a Terra vai aparecer lá de novo, viu? A sombra da Terra, sombra da Terra, sombra da Terra vai aparecer. É bem rápido, né? Podia ter uma animação um pouco mais lenta. E aqui, gente, eu olhando para o Sol, e de vez em quando a gente vai ver a Lua passando. Quando a Lua passar em frente ao Sol, não é agora, vai ser na próxima. Mais uma vez. Opa, agora. É a próxima. Não foi, vai ser. Aí, ó. Quando ele passou na frente do Sol, vocês viram aqui? A luz do Sol é bloqueada totalmente pela Lua. Bom, professor, mas se o Sol é muito maior do que a Terra e a Lua é menor do que a Terra, como é que a Lua consegue bloquear toda a luz do Sol? Porque assim, gente, existe uma questão de distância. Se eu pegar dois objetos, eu usei o exemplo do celular agora há pouquinho, né? E um objeto está bem perto da câmera, você vê ele bem grandão, tá vendo? Vou pegar de novo a cebola, ó. Põe bem perto da câmera, ele parece grandão. Se eu afasto da câmera, parece que ele está diminuindo. Mas ele não mudou de tamanho. A questão é que a distância dele ficou maior ou menor, tá? Gente, me perdoem, essa tampa ela é quadrada, tá? Ela não é redonda, mas é só para a gente ter uma ideia. Da mesma distância estão a cebola e a tampa, ok? Só que a tampa é muito maior do que a cebola. Imagina que a tampa é o Sol e a cebola a Lua, ok? Então, de acordo com a distância que eu estabeleço, eu vou fazer com que a cebola, em algum momento, cubra a tampa. Ó, cobriu. Você não vê mais a tampa. Por quê? A cebola está mais perto da câmera do que a tampa. À medida que eu afasto, a gente consegue perceber que um é muito pequeno, o outro é muito maior. E é o que acontece com o Sol. Por quê? Como o Sol está muito mais longe da Terra do que a Lua, quando a Lua passa na frente do Sol, por estar mais pertinho da Terra, ele acaba cobrindo. A Terra fica a mais ou menos 150 milhões de quilômetros do Sol e a Lua fica a aproximadamente 384 mil quilômetros de distância da Terra. Tá? Então, como ela está muito mais pertinho, mesmo ela sendo um objeto menor, muito menor, por exemplo, que eu usei da cebola e da tampa, ele consegue cobrir. Tá? Então, isso é o eclipse. É a Lua passando na frente do Sol e fazendo sombra na Terra, ou a Terra passando na frente do Sol e fazendo sombra na Lua. Tá? É esse fenômeno. Dando sequência, gente, essa imagem eu trouxe de novo para falar das estações do ano, tá? Que as estações do ano elas dependem da quantidade de energia solar, e aqui eu vou falar para vocês de novo entre as diferenças. Gente, essa linha do meio é a linha do Equador. Tudo que estiver acima da linha do Equador, nós chamaremos de hemisfério norte. Tudo que estiver abaixo da linha do Equador, nós vamos chamar de hemisfério sul, tá? Então olha aqui, ó, no sul nós vemos a Austrália, um pedaço da África e a grande parte do Brasil, tá? No norte, aqui nós temos a China, a Rússia, o norte da África, Estados Unidos, Canadá aqui em cima, ok?
Quando nós estamos vivendo o verão, a energia solar que alcança o planeta, olha só, que é a linha do Equador, até aqui embaixo tem muito Sol. Depois de 3 meses, como a Terra está girando ao redor do Sol, na translação, aqui em cima vocês veem, a quantidade de energia solar em cima e embaixo é a mesma. Então, outono no sul, primavera no norte. Depois de mais 3 meses, a coisa inverte. Então, olha aqui no Polo Norte, tem muita energia solar, né, na região norte, então é verão no norte. E aqui no sul vai ser, então, inverno. É ao contrário. Passou mais 3 meses, no norte é outono, no sul, primavera. Tá? Então, sempre quando no norte for uma estação, o sul é ao contrário. Tá? Então, se no norte é verão, no sul é inverno. Se no norte é outono, no sul é primavera. Se no norte é inverno, no sul é verão. E se no norte é primavera, no sul é outono. Sempre vai ser ao contrário um do outro. Tá? Agora uma curiosidade, olha para o polo, agora para o polo sul. Dá uma olhada, fica aqui no polo sul, aqui embaixo. Presta atenção que aqui no polo sul, durante o inverno, não tem sol. Durante mais de 3 meses, o Polo Sul não sabe o que é ver o Sol, fica completamente escuro. Enquanto no Norte fica durante 3, 4 meses tendo dia. Aí vai passando, né? No passar dos meses, aí é o contrário. Aqui no Polo Norte serão mais ou menos 3, 4 meses de escuridão total. E aqui no Polo Sul serão 3, 4 meses que não vai existir noite. Tá? No YouTube tem um vídeo mostrando isso, é bem legal. Bom, gente, agora vamos explodir nossa cabeça um pouco, né? Falar um pouco sobre a diferença entre os planetas de tamanho. Plutão não é mais considerado um planeta, ele é um planeta anão. Por quê? Não é só por causa do tamanho, tá? Não é só por causa do tamanho, mas é porque Plutão, quando ele gira ao redor do Sol, ele tem um movimento muito diferente dos outros planetas. Ele faz uma elipse, né? Ele não faz um quase círculo, faz uma elipse muito evidente, além do tamanho, é claro. Então, olha aqui, Plutão, isso aqui são imagens considerando a verdade, tá? A gente chama de escala. E aí Plutão, que é do tamanho da Lua mais ou menos, tá? Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, também é bem pequeno, né? Marte, que o pessoal fala que Marte é o planeta irmão gêmeo da Terra, mas ele é bem menor, né, que a Terra. Vênus, aí sim, Vênus tem um tamanho bem parecido com a Terra, ó, colocado um do lado do outro, tá? Vênus, a propósito, é o planeta mais quente do Sistema Solar, embora quem esteja mais perto do Sol seja Mercúrio, tá bom? E aqui o nosso planeta Terra, né? Olha, professor, a Terra é grande, né? Meu povo, vocês não sabem de nada. Olha o tamanho da Terra aqui, perto dos outros planetas. Eu não tinha mostrado eles ainda, ó. Então, Plutão, Mercúrio, aqui tá não em quem é mais perto do Sol, tá? É por tamanho, ó. Plutão, que é o menorzinho, depois Mercúrio, Marte, Vênus, Terra. Olha o tamanho da Terra perto dos outros planetas chamados gigantes gasosos. É muito pequenininho, gente, ó. Então, Netuno, que é o planeta que fica mais longe do Sol, né? Tirando Plutão, que fica mais longe ainda. Netuno, Urano, um pouco maior. Saturno aqui tá sem os anéis, tá? Tá sem os anéis, é só o planeta mesmo. E Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. Olha a diferença de Júpiter para a Terra, é muito grande. Você acha que dá para piorar? Dá para piorar, gente. Olha o tamanho do Sol quando comparado aos planetas do Sistema Solar. O Sol... Eu vou voltar. Olha o tamanho de Júpiter perto da Terra. Olha o tamanho de Júpiter perto do Sol. Ele é muito menor que o Sol. E olha aqui a Terra onde ficou. A Terra é um pontinho se comparado ao Sol, né? Para vocês entenderem o quanto a nossa estrela, o Sol, é grande.
E vocês acham que o Sol é uma estrela grande? Ah, professor, o Sol deve ser uma das maiores estrelas do universo. Se ela é tão grande assim, tão maior que a Terra? Gente, o Sol é uma estrela anã. Porque quando eu coloco o Sol perto de outras estrelas encontradas no universo, olha o tamanho do Sol perto da estrela de Sirius, ou a estrela de Pollux e a Arcturus. Olha o tamanho dessa estrela quando comparado ao Sol desse lado. Nossa, professor, Arcturus deve ser a maior estrela do sistema do universo? Não, gente. Arcturus é isso aqui, ó. Olha o tamanho aqui, ó, de Arcturus perto da Antares, que ainda não é a maior estrela do universo, ainda existem maiores. Olha o Sol, tá vendo? O Sol também não tô vendo, é um pixel, de tão pequeno que ele ficou perto de Antares, tá? Então, para a gente ver isso, porque Antares, como eu estava dizendo, não é a maior estrela, vamos lá, do sistema solar, tá? Ou, perdão, do universo. Existem estrelas maiores, tá? Então era isso por hoje, meus lindões. Eu sei que tem bastante informação, por isso é muito importante assistir o vídeo e fazendo algumas anotações, o que é a estação do ano, o que não é, o que é translação, o que é rotação, o que são os eclipses, tá? E caso tenha dúvida, manda mensagem para mim. Às vezes no grupo, professor, manda mensagem lá no grupo, às vezes o professor não responde. O que acontece? Às vezes você manda a mensagem, algum professor faz a chamada, a mensagem desaparece, ela sobe, né? Porque eu estou em mais de 20 grupos, gente. Não dá para eu monitorar o tempo todo, até porque eu estou preparando aula, eu estou corrigindo atividade, e aí quando eu vou dar uma olhadinha no grupo, a mensagem desapareceu. Então, se tiver alguma dúvida direta para mim, pode mandar no particular, que assim que der eu respondo, tá? E é isso aí, gente. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula. Beijo no coração.